uma matéria da faculdade, e essa matéria ela tem por título apologia. O significado dessa palavra apologia é defesa. E os teólogos, eles usam esse versículo 15 dessa carta de Pedro, quando ele diz aí que nós devemos estar sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, como um dos versículos principais da apologia na Bíblia. Quando nós somos aqui orientados, aqueles que receberam essa carta de Pedro, para defender a fé em Cristo. Então, quando eles defendiam a fé em Cristo, eles estavam fazendo apologia. O próprio Pedro, quando foi questionado no Sinédrio a respeito da doutrina que ele estava ensinando, quando ele estava anunciando a Cristo, ele defende a sua fé justamente usando apologia. Ali ele defende dizendo: como que eu vou deixar de anunciar aquele que nós vimos e ouvimos, Cristo Jesus, quando ressuscitou dos mortos. Então ele faz uma defesa da sua fé diante do tribunal. Nós também temos a história, nos conta, sobre Martim Lutero, que foi chamado também para renunciar às teses ao qual ele tinha colocado, divulgado, e ele foi chamado para renunciar. Diante de um tribunal, ele diz que a consciência dele não tinha como, e contra a consciência dele, que ele tinha de saber que tudo aquilo que ele escreveu era correto, e ele não voltou atrás. Os teólogos também dizem que os próprios milagres de Cristo também foram um tipo de apologia, quando Cristo estava ali defendendo que ele era o Messias. E nós encontramos um fato quando Jesus disse para o paralítico que os pecados dele estavam perdoados, e ali os fariseus resmungaram, reclamaram: como que ele pode dizer que perdoa o pecado? E Jesus faz a cura daquele paralítico, mostrando que ele era o Cristo. Então ele estava ali fazendo a apologia. E aqui o apóstolo Pedro, ele fala que nós devemos estar sempre prontos para a defesa do Evangelho. Mas não tem como uma pessoa defender o Evangelho, defender a fé em Cristo, sem primeiro olhar para a parte A do versículo 15, quando ele diz aí: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar a Cristo. Nós sabemos que essa palavra santo, santificar, ela vem da palavra santo, que significa separado. Santo, separado para Deus, separado para a glória de Deus. Quando você esse local aqui, ele foi santificado, porque é um local onde nós cultuamos a Deus, né? E uma vida santificada é uma vida separada para Deus. E quando ele diz aqui que nós devemos santificar a Cristo nos nossos corações, o que ele está dizendo? Que nos nossos corações, acima de qualquer coisa, tem que estar Cristo. Cristo separado de tudo e de todos nos nossos corações. Esse é o motivo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que nós devemos santificar aqui a Cristo. Não tem como fazer apologia, não tem como defender a fé se esse princípio não estiver sendo vivido por todos aqueles que o apóstolo está dizendo aqui que deveriam e devem defender a fé. Cristo separado, Cristo santificado, Ele como o único Senhor, Ele como o único Deus, como o único que veio até nós, o único homem que pisou nessa terra como ninguém. Então, santificar a Cristo é você colocar Cristo acima dos seus desejos, acima de qualquer coisa que nós temos nessa vida, acima dos filhos, acima da família. E aqui o apóstolo
vem justamente dizendo: santificai a Cristo, e aí vocês vão estar preparados para responder àqueles que perguntarem a respeito da vossa fé. E santificar a Cristo é quando nós o adoramos, quando nós o servimos, quando nós o invocamos, quando nós temos prazer nesse Cristo, é uma maneira de nós santificarmos. Como é que eu vou santificar a Cristo se eu não vivo os valores de Cristo? Se eu não vivo os princípios de Cristo? Não, eu santifico a Cristo me atentando para as suas instruções, para a sua doutrina, para o seu ensinamento. Aí eu vou estar santificando a Cristo, eu vou estar colocando Ele acima de tudo. No meu coração, em primeiro lugar, Cristo Jesus. Depois vem as outras coisas. O apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, ele estava escrevendo essa carta para um pouco os discípulos de Jesus que estavam sendo perseguidos, e ele e os teólogos, ele disse que esse versículo aqui, quando Pedro estava escrevendo, era como se eles fossem levados a tribunais, e diante das autoridades, como o próprio Pedro viveu, eles deveriam defender a fé, estar preparados para defender a fé na pessoa de Cristo. Mas para isso, eles precisavam ter Cristo no coração, porque a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Se eu estou cheio de Cristo, se o meu coração está pleno de Cristo, o que eu vou falar? Vou falar de Cristo, eu vou defender Cristo. E aqui, diante de qualquer tribunal e qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós, o apóstolo diz: esteja preparado. E não tem como estar preparado se Cristo não for a essência máxima da sua fé, da sua vida, para que você possa viver plenamente Cristo Jesus. Você precisa estar com Ele no coração. No coração. Por isso que o apóstolo vem e diz. Mas aqui, para nós santificarmos a Cristo, ele começa o versículo 13 dizendo que, ora, quem é que vai maltratar se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Aí depois ele diz ainda no versículo 16, no versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O que ele está dizendo aqui? Que na santificação em Cristo Jesus, nos nossos corações, nós não devemos jamais fazer o mal, nós devemos sempre fazer o bem, porque quando nós fazemos o bem, o mal não tem vez, o mal não vai ter oportunidade nas nossas vidas. E uma pessoa que santifica Cristo, os princípios de Cristo é sempre nos levar para o bem e não para o mal. Então, santificar a Cristo é você praticar o bem, não importa a quem, não importa se vai ter recompensa, sempre atento para fazer o bem. E somente santificando a Cristo, separando a Cristo, colocando Ele no devido lugar que Ele merece nas nossas vidas, é que nós vamos estarmos sempre na prática do bem e nunca do mal. Santificai a Cristo, porque aí sim nós vamos responder àqueles que questionam a nossa fé. Agora, se eu não santifico a Cristo, se eu não obedeço a Cristo, se eu vivo uma vida completamente fora do padrão bíblico, como é que eu vou estar defendendo a minha fé? Como é que eu vou estar defendendo algo se eu não vivo? Não tem como. Então aqui, queridos, nós precisamos nos atentar para isso. Santificai a Cristo no vosso coração. É algo vivido, não é só fala, é prática, é dia a dia. Por isso que ele traz aqui dizendo, ora, quem é que vai maltratar se for zeloso do que é bom? Se você faz o bem, quem é que vai maltratar você se você está santificando a Cristo, fazendo o bem?
Quem é que vai falar mal de você? E ele diz mais, até que venham falar, mas vão ser envergonhados. Por quê? Porque você vai estar santificando a Cristo. É isso que o apóstolo Pedro estava aqui orientando a igreja, não só da época, mas também a igreja de hoje. Separar Cristo de todas as coisas. Porque muita gente diz que é de Cristo, mas é Cristo e algo mais. E Cristo não faz mudança nenhuma na fala, no caráter, na vida, e a pessoa, ela vive uma vida de qualquer jeito. Isso não é santificar a Cristo. Santificar a Cristo, querido, é imitá-lo. E Cristo é santo. Cristo é santo. Nós somos pecadores, mas Cristo é santo. E nós somos chamados para ser o quê? Imitadores. Imitá-lo. Parecer. Por que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão? Porque pareciam com Cristo. Eles imitavam a Cristo. Aí foram chamados de pequenos cristãos, pequenos cristos. Aí vem essa palavra cristão, porque eram imitadores da santidade, do caráter, da postura. Eles viviam como Cristo. E aí foram chamados de cristão. Por quê? Porque estava no coração deles. Cristo estava santificado na vida deles. Quando Pedro é questionado, Pedro diz: como que eu vou deixar de servir ao Senhor, de anunciar ao Senhor? Por quê? Porque estava dentro do seu coração. Cristo santificado na vida dele. Ah, queridos, nós somos chamados para isso. A igreja do Senhor é chamada para santificar a Cristo, e não outro ser, não outro objeto de adoração. Somente Cristo é que deve ser santificado nos nossos corações, acima de qualquer questionamento. Cristo, eu vou defendê-lo. E como é que eu defendo? Só estando aqui dentro do templo? Não, é em casa, é no meio da família, é com a vizinhança, é no trabalho, é no dia a dia. Santificar a Cristo é você dar honra a esse Cristo, é você adorar a esse Cristo, porque aí você vai ter capacidade de defendê-lo, porque você está sendo fiel. Aí ele diz aí, versículo 16: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, porque difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Santificar a Cristo é também ter postura na hora de defender. Tem muita gente defendendo a sua fé hoje nas redes sociais, mas você vê o que? Pessoas defendendo a sua postura, a sua teologia, com brigas, com discórdias. E não é isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. Ele está ensinando aqui que deve ser feita essa apologia, feita essa defesa, mas ele diz aqui, com mansidão e temor. Com mansidão. Quando eu defendo com mansidão e temor, eu não vou agredir, eu não vou falar mal, eu defendo, mas com obediência à própria palavra, com amor, porque não é uma discussão, não é para trazer ira. A defesa da fé, a defesa de Cristo, é uma defesa com amor. Com amor. E aí, diante disso, ele diz, com boa consciência. Boa consciência.
consciência, saber o que está falando, saber o que está falando, vivendo, o que está defendendo. Uma consciência tranquila, sadia, e não como muitos estão fazendo aí, defendendo, mas defendendo de maneira completamente errada, que traz ira, discórdia, confusão, e que jamais Cristo é santificado através dessas discussões. Não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo: santificai, porque através dessa santificação você vai defender, mas com amor e com a boa consciência. Uma boa consciência. E com a posição e a postura e a vida. Não tem como defender a fé em Cristo sem uma postura de cristão. Porque a essência de Cristo é o quê? O amor. E se não for com amor, como é que eu vou defender Cristo, se Ele é amor? Então a defesa que nós devemos ter é essa, com mansidão, temor, com boa consciência. Aí ele diz: de modo que, olha só, naquilo que falam mal contra vós outros, vão ficar envergonhados. Por que vão ficar envergonhados? Porque vão falar mal, mas diante da postura, diante do procedimento, diante da vida, essa fala mal, esse levante não vai ter bom êxito. Porque as pessoas que ouvirem vão dizer: não, mas não é esse o irmão que eu conheço. Ah, mas aí ele começa a falar, não, mas não é, não, está alguma coisa errada aí. E a pessoa vai indo até que ela reconhece. E a própria Bíblia está dizendo aqui que aquele que difamam o vosso bom procedimento em Cristo vão ser envergonhados. O bom procedimento em Cristo. O que vai envergonhar? É só a fala? É só você dizer que frequenta uma igreja? É só você dizer que agora você está lendo a Bíblia? Só agora você faz oração? Não. O que vai envergonhar é o bom procedimento. É a postura que nós devemos ter. Postura. Versículo 17 ele diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticarmos o que é bom do que praticando o que é mal. Na vigília nós tivemos uma pregação aqui com o missionário Jonathan, uma bênção, todo mundo, amor à palavra, que realmente foi muito profunda. No final da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele faz uma declaração dizendo que ele ia a Roma, que ele ia à Espanha, ia passar em Roma, e ele apresenta ali o seu projeto. Vou a Jerusalém, vou para a Espanha, mas eu passo em Roma e eu vou visitar vocês. E olha como é que ele fala, quando ele diz assim: e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele faz o seu relato, o seu plano de viagem, e diz: eu bem sei que quando eu for visitar vocês, eu vou na plenitude de Cristo. Esse foi o plano. Mas aí, o que a gente vê lá em Atos, final do capítulo de Atos, Paulo, quando ele chega a Jerusalém, o plano dele era primeiro ir a Jerusalém, levar uma oferta para a igreja de Jerusalém, e ali, para receber a oferta, fala para ele: olha, daqui você vai ter que consagrar 7 dias, e no 7º dia, já finalizando ali a consagração, ele já de mala pronta para ir para a Europa. O que aconteceu? Ele foi preso. E nessa prisão, a Bíblia diz que 2 anos se passaram preso. 2 anos depois ele é julgado, ele apela para Roma,
e ele é enviado para Roma, e ele chega até Roma, depois de naufrágio, chega como presidiário, e chega a Roma. Mas ele diz, mas eu bem sei que eu vou chegar na plenitude de Deus, e o meu plano é esse, eu vou a Jerusalém, e em seguida eu vou para a Espanha, e eu vou passar aí. Aí o apóstolo Pedro diz aqui, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais ou praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. Mas a vontade de Deus, Paulo foi preso, Paulo ficou 2 anos preso, depois de 2 anos é enviado para Roma, com naufrágios, e chega a Roma, e está ali, preso, soldados do seu lado, mas foi justamente em Roma, preso, que ele escreveu as cartas que hoje nós temos, de doutrina para a igreja. Foi em Roma, preso, que ele pregou para os soldados romanos, e que muitos se converteram, e enviados para outros campos de batalhas, eles foram como discípulos de Cristo, e anunciaram a Cristo no Império Romano, porque era a vontade de Deus. Sofrais, se for da vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Paulo tinha um plano, mas Deus tinha outro. Paulo precisou ficar preso para poder escrever. Quando Martim Lutero não renunciou às teses, e ele saiu, ele foi capturado, levaram ele como preso, ele não sabia para onde ele ia, ele sabia que ele poderia morrer naquele tribunal, e quando ele sai da cidade, capturam ele, e levam ele para um castelo. Eu tive o privilégio de visitar o castelo onde Martim Lutero ficou 11 meses, lá na Espanha, na Alemanha. Mas naqueles 11 meses que Martim Lutero ficou, ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. 11 meses ele ficou em cativo, e ali o Espírito de Deus usou Martim Lutero. Quando ele sai dali, com o Novo Testamento traduzido em alemão, essa palavra ela foi invadindo toda a Europa, com a tradução do Novo Testamento, que não existia na língua materna ali. Queridos, Deus sabe todas as coisas. Quando nós santificamos a Cristo, quando nós damos honra a Cristo, e Ele é santificado nos nossos corações, pode acontecer aquilo que nós não estamos esperando, que nós não planejamos, mas Deus sabe todas as coisas. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é para que nós não venhamos a temer o que vai acontecer, e esse temor não vai estar nos nossos corações se Cristo estiver santificado nos nossos corações. Se você está aqui hoje vivendo o que você está vivendo, não temas, apenas santifique a Cristo, viva um bom procedimento. Cristo vê todas as coisas. O teu procedimento, a tua postura em santificar a Cristo na tua vida, é o que você deve fazer, é o que eu devo fazer. Santificar a Cristo com uma vida de santidade, santificar a Cristo com uma vida, postura, família e servo de Deus.
E ele diz aí no versículo 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus, mortos-se na carne, mas vivificado no Espírito. O que ele está dizendo? Cristo sofreu. Se você está sofrendo, se você não está sabendo por que você está vivendo hoje o que você está vivendo, lembre que Cristo sofreu, morreu, ressuscitou. E o escritor diz assim: pois também Cristo. O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma ligação. Se você está sofrendo, se você está passando, não deixe de santificar a Cristo, porque ele diz que porque também Cristo morreu uma única vez. Cristo foi para a cruz, padeceu na cruz. O que nós devemos fazer aqui diante dessa palavra, querido, é nunca esquecer que Cristo tem que ser tudo na nossa vida, acima da família, acima dos filhos, acima do trabalho, das conquistas. Cristo, porque Ele sendo o alvo, Ele sendo aquele que nós o adoramos e o servimos, tempestade vai passar e nós vamos ver que não foi a nossa vontade, foi feita, mas nós vamos entender que a vontade dele é melhor para nós, é o melhor para nós. Queridos, igreja do Senhor, aqui está mais uma porção da palavra de Deus. O apóstolo dizendo: faça o bem, faça o bem, porque quando você faz o bem, não existe espaço para o mal. Faça o bem, porque essa é a determinação do Senhor para a igreja. Não viva na prática do mal. Santificar a Cristo é fazer o bem. Santificar a Cristo é viver uma vida de santidade. Santificar a Cristo é viver uma vida de amor. Amor ao próximo, amor a Deus, amor à igreja. E a postura é que vai determinar. A nossa posição, como diz a Escritura: fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O mau procedimento jamais vai trazer vergonha a alguém, mas o bom procedimento, um adolescente com um bom procedimento, um jovem com um bom procedimento. Quinta-feira eu fui no grupo familiar na casa da irmã Rosa e foi feita uma pergunta. Estávamos ali, os adolescentes, e a pergunta foi: o que você faria se você pudesse mudar algo? Dois adolescentes que estavam à minha frente falaram assim: se eu pudesse mudar, eu mudaria minha mãe para que ela não bebesse mais, porque ela bebe muito. Ela bebe muito e eu não gosto de ver ela bêbada. Rodou, chegou do meu lado. Outro adolescente falou assim: meu pai, como eu gostaria que ele não bebesse, porque quando ele bebe ele fica violento, ele bate, já fui até preso. E eu olhei para aqueles adolescentes, olhei para a irmã Rosa e disse: minha irmã, se apegue ao Senhor e não deixe de abrir a sua casa para receber esses adolescentes, para que eles não venham praticar o mal que os seus pais estão praticando. Porque aqueles adolescentes, eles estão vendo o mau procedimento dos seus pais, e o que vai fazer com que eles não sigam
O mau procedimento dos seus pais é eles terem um bom procedimento em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. A palavra de Deus, o próprio Evangelho, é o meio de nós aprendermos os valores, os princípios. Foi o que fez Pedro, foi o que fez Paulo, foi o que fez Martim Lutero e o que deve ser feito por nós. Honrar a Cristo, santificar a Cristo nos nossos corações. Essa é a palavra do Senhor, para que nós possamos defender a nossa fé. Não é da boca para fora, não é criticando os outros, é com amor, com moderação, com temor, com vida no altar. Aí sim, eu vou defender, porque aí vai ficar envergonhados aqueles que falam mal. E uma maneira de nós santificarmos a Cristo é justamente nós não praticarmos aquilo que é contra Cristo. A maneira de você santificar a Cristo é você separar na sua vida e ter no seu coração a palavra, os valores e os princípios de Deus. Vingança? Não. Prática do mal? Não. A prática do bem, o perdão, o amor. É assim que nós santificamos a Cristo. Queridos, essa palavra ela vem aos nossos corações, porque sem essa santificação de Cristo nos nossos corações, nós não vamos jamais defender a fé, jamais nós vamos defender o cristianismo e o próprio Cristo. Hoje você está aqui, hoje você está vivendo o que você está vivendo. Não tenha medo do que está acontecendo com você. Não tenha medo do homem, da circunstância. Não tenha medo do amanhã. Quando nós santificamos a Cristo, Ele sendo o alvo da nossa fé, o alvo do nosso amor, da nossa adoração, da nossa vida, não tem espaço para o medo. Não tem espaço para nós ficarmos apavorados, angustiados. Eu sei que ela vem, o medo vem, a angústia vem, e muitas vezes toma uma proporção tão grande dos nossos corações que nós devemos